Olá, criançada! Vamos iniciar mais uma aula de ciências. Vamos abrir o livro aí na página 156. Nós vamos estudar aqui algumas doenças. A raiva. Quando você fala assim, a raiva, você lembra que só da raiva como se fosse assim no dia a dia, que você fica um pouco chateado. Não, essa raiva aqui é diferente. Essa raiva aqui, ela é transmitida pelos animais. Animais que nós temos muitas vezes em casa, como cães, gatos, e também tem animais silvestres que transmitem a raiva. Mas professora, é naquela hora que o cachorro está com raiva e ele morde a gente? Não. Ou na hora que o gato morde a gente? Não, é só se tiver contaminado, infectado pelo vírus, né? Então nós temos que ter muito cuidado com os animais que a gente tem em casa, porque tem que levar os bichos para vacinar. Mas professora, como essa raiva aí? Essa raiva, ela pode ser chamada de hidrofobia também. É uma doença infecciosa que é causada por um vírus. Esse vírus, quando o animal morde ou lambe a pessoa, estiver ferida, a pessoa vai ser contaminada ali. Porque esse vírus vai passar para o sangue do humano, né, do ser humano. É o lissavírus. E é transmitida pela saliva do animal, né, como eu falei, ou pela mordida. Nós temos que ter muito cuidado, porque quem foi infectado vai ter muitos problemas. É uma doença que não tem cura, tem um tratamento. E se a pessoa não foi vacinada antes, ela pode até morrer, né? Porque essa doença, a pessoa tem que se vacinar antes. Agora, se o bicho também estiver vacinado, aí você fica mais tranquilo, né? Então, quais são os sintomas quando a pessoa está com essa doença? Ó, o sistema nervoso central fica inflamado, tem inchaço no cérebro, confusão mental, alucinações, náuseas, febre, tem baba em excesso e outros sintomas também. Nós temos aqui, ó, dizendo assim, a raiva também é uma doença causada por vírus. Geralmente ela é transmitida ao ser humano pela mordida e lambida de mamíferos contaminados, cães, gatos, morcegos, macacos. Se uma pessoa for mordida por algum desses animais, ou se a saliva deles entrar em contato com algum ferimento, deve-se procurar um médico imediatamente para tomar o soro antirrábico. O soro antirrábico só é eficiente, olha só, se a pessoa o receber antes de ficar doente, isto é, antes de apresentar os primeiros sintomas da doença. Esses sintomas são falta de apetite, insônia, dor de cabeça e mudança de comportamento. Para evitar a raiva é necessário vacinar os animais domésticos todos os anos, né? Ainda na página 156 tem assim, doença de Chagas. Vocês já ouviram falar nessa doença? Não é uma pessoa que transmite, não. Chagas não é uma pessoa que transmite. É um inseto, e é esse inseto que está aí na imagem. Ele é muito bonito, né? Mas ele pode causar um estrago enorme na vida do ser humano. Ó, a doença de Chagas é causada por um parasita que vive no intestino de um inseto sugador de sangue chamado barbeiro. O nome desse inseto aqui é barbeiro, mas não é porque ele tira a barba de ninguém, não. Esse inseto, ele faz um mal. Então, essa doença, eu vou explicar um pouquinho melhor. Ela é causada pelo parasita que vive aonde? No intestino desse inseto. Então, o parasita vive no intestino desse inseto, que suga o sangue. E como é o nome dele? Barbeiro. Esse inseto, ele vive nas casas de pau a pique, casas que tem rachaduras,
quando não é rebocada. Geralmente eles se escondem muito bem nas brechinhas. E se ele estiver contaminado, o que é que acontece? E ele picar alguém, o parasita vai para o sangue. Sangue de quem? Do ser humano. Porque ele pica, aí tá ali o sangue, né, da pessoa, ele defeca junto e aí a pessoa vai ser contaminada. E quais são os sintomas? Febre, mal-estar, tem muitos sintomas, certo? Dentro de 2 semanas já aparece. Depois pode se manifestar depois de décadas. Surge novamente, mas aí os problemas já são mais sérios. Problemas no coração e também no intestino. Aí diz aqui, ó. A doença de Chagas provoca mal-estar geral, dor de cabeça e perda de apetite. Causa também danos ao coração e aos órgãos encarregados da digestão. Se as pessoas forem tratadas, conseguem manter-se em boas condições de saúde, mas a doença não tem cura. Então, há um tratamento, mas não tem cura. Outras vão, infelizmente, morrer, né? Logo. O barbeiro é encontrado com maior frequência em casas de pau a pique, isto é, com paredes feitas de barro e galhos de árvores. Para combater o barbeiro e prevenir a doença de Chagas, é necessário dedetizar as casas e mantê-las sempre limpas. Mas mesmo assim, essas casas, elas sendo limpas o tempo todo, ainda corre o risco do barbeiro estar lá. Agora tem estudos que dizem também que o barbeiro ele está presente nas plantações de cana-de-açúcar e açaí. É um perigo a pessoa tomar um açaí, né, e ter um barbeirinho que foi triturado lá. Então a gente tem que ter muito cuidado. Esses insetos não são comuns aqui, né? Tem muitos no interior e as pessoas têm que estar o tempo todo observando se eles não aparecem assim com facilidade. Aí esse inseto, o nome dele é Trypanosoma cruzi, em homenagem ao médico Oswaldo Cruz. Aí você se pergunta, mas como foi que descobriram esse besouro e por que colocou o nome dele de barbeiro e a doença de Chagas? Porque Carlos Chagas, ele foi para Minas Gerais para pesquisar sobre a malária. Aí ele viu que as pessoas estavam sendo picadas por esse inseto e era mais no rosto. Por isso que chama de barbeiro. Não é porque ele faz barba não, é porque ele picava no rosto. E ao examinar este inseto, Chagas encontrou neles um novo parasito, que chamou de Trypanosoma cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz. Verificou que este era patogênico para animais de laboratório e descobriu sua presença em animais domésticos. Paralelamente, já havia detectado nos habitantes da região alterações patológicas inexplicáveis. Começou então a pesquisar as ligações entre o novo parasito e a condição mórbida daquela população. E em 23 de abril de 1909, Chagas descobriu pela primeira vez o protozoário no sangue de um ser humano, uma menina de 3 anos, Berenice, em plena fase aguda. Tá vendo aí? Aqui na página 158 tem vacinas. Como é que tá aí seu cartãozinho de vacinas? Tá tudo ok? Você tomou todas as vacinas? Tomar vacina às vezes dói um pouquinho, né? Quando é a injeção. Mas tá salvando a sua vida. Quando eu tomo também tá salvando a minha. Sempre quando tiver as campanhas, tem que ir vacinar. Não pode deixar para depois. Porque quando a doença vem, né? Você já tá protegido. Seu organismo está imune. Então, aqui está dizendo assim, ó, é importante ficar atento às campanhas de vacinação promovidas pelo governo, pois graças a elas, muitas doenças já foram erradicadas.
ou seja, eliminadas do ambiente. Então a vacinação, ela vai muito além da prevenção individual. Quando a gente toma vacina, né? Quando a gente realmente tem a consciência de que aquilo vai ser bom pra gente, você está ajudando, eu estou ajudando também, a toda a comunidade a diminuir os casos de algumas doenças. As vacinas, elas estimulam, são substâncias que estimulam o nosso corpo a produzir, ele vai produzir, né? Como se ele fosse assim, imunologicamente, vai ter respostas, nós vamos ficar imunes, né? Para quando vier as doenças, para nos proteger dessas doenças. Então, um bom exemplo do sucesso dessas campanhas é o da vacinação contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, considerada erradicada desde 1994. Isso aqui no Brasil, viu? Isso porque as crianças de todo o país têm tomado regularmente a vacina SEIB. Então, graças a Deus, tem muitas crianças que estão imunizadas contra essa doença. Todas as crianças devem ser vacinadas para que o organismo possa produzir defesas contra micro-organismos causadores de doenças, protegendo assim o corpo. Então, tem muitas vacinas, tem muitas doenças. Tem as vacinas contra sarampo, contra coqueluche, quase não sai, hepatite, HPV, catapora, cachumba, tétano, difteria e muitas outras. Tá chegando aí a vacina contra a Covid, né? Aí nós temos aqui, porque antigamente a gente tinha o cartão, hoje já tem uma coisa mais avançada, né? Tecnologia para manter a vacinação em dia. Atualmente existem aplicativos para smartphones, tablets, que armazenam uma carteirinha de vacinas digital e podem nos ajudar a lembrar o momento certo de tomar cada dose. Olha aí, que moderno! Um desses aplicativos é disponibilizado pela Sociedade Brasileira de Imunizações, SBLM. Pelo aplicativo é possível controlar as vacinas já tomadas e agendar no calendário as próximas doses. Após baixar o aplicativo, basta incluir seu nome, gênero e data de nascimento para abrir a caderneta. Legal! Clicando nos ícones do menu inferior, você também tem acesso às recomendações de vacinas por faixa etária e perfil do paciente. É bem organizado, né? Tá mostrando aí do lado. Além disso, clicando no ícone de informações associado a cada vacina, é possível obter informações como o que previne, indicação, contraindicação, onde pode ser encontrada e etc. Muito legal mesmo, né? Para quem não quer ficar com o cartãozinho de papel, né? Porque às vezes perde, some, né? Pelo tempo, some ali a tinta da caneta, né? O carimbo. Então aqui no smartphone, nos tablets, você pode ter a carteirinha também, cartãozinho, né? Então nós não podemos deixar de nos vacinarmos, né? Pra gente ficar bem, né? Pra gente não ficar debilitado, nosso corpo ficar imune, né? E ajudar toda a comunidade a diminuir os casos de algumas doenças. Aqui na página 160 diz assim: como prevenir acidentes. Como prevenir já está dizendo. Para que não haja acidentes, a gente vai tomar cuidado, né? Antes que aconteça, sempre estar vigiando, observando, para não acontecer nenhum acidente. Aí diz assim, ó, os acidentes podem ocorrer em qualquer lugar, muitos deles acontecem por falta de atenção.
Já aconteceu acidente assim com alguém da sua família? Não é bom, né? Com criança, adulto, jovem. Ninguém quer saber de acidentes. Mas pra gente não passar por isso, porque é uma dor muito grande, né? Todo mundo sofre. Nós podemos prevenir muitos acidentes. E em casa acontecem acidentes, assim como acontece na rua também, em qualquer lugar. Se a gente não tiver cuidado. Tem pessoas que não estão nem aí, coloca a vida em risco, né? Achando que não vai acontecer nada. Mas diz assim, ó, podemos prevenir muitos acidentes tomando cuidados como, olha só, não colocar os dedos ou objetos de metal em tomadas. Tem criança que, porque fica curioso para saber como é, vai lá e coloca, e não pode. E os pais têm que cobrir as tomadas, né? Aí, ó, ou fios elétricos e não empinar pipas perto da fiação, para evitar choques elétricos. Então diz assim, não colocar os dedos objetos de metal em tomadas ou fios elétricos e não empinar pipas perto da fiação. Outra também aqui, não deixar objetos espalhados pelo chão. Acontece muito das pessoas caírem porque pisam no objeto e escorregam. Tropeçam nesse objeto, né? Aí quebra um braço, quebra a perna, às vezes bate a cabeça, aí tem uma coisa mais séria. Outra, não acender fósforo perto de álcool, gasolina e outros produtos inflamáveis e não brincar com fogo para evitar queimaduras e incêndios. Quantas pessoas, quantas crianças estão lá no Zé Frota porque fizeram isso aqui? Acenderam o fósforo perto do álcool, da gasolina ou outros produtos e aí acabaram sendo queimados, né? Tem casos que, dependendo do grau da queimadura, se for muito alta, aí leva a óbito, né? Ter cautela com janelas de parapeito baixo e com escadas, para evitar quedas. Então, ter cautela quando for, né, descer uma escada ou subir a escada, quando a janela é de parapeito baixo. Eu mesmo, esse ano, tive um acidente, né? Eu caí da escada. Então, passei algum tempo com meu pé inchado, doendo. E prejudica o corpo todo, porque o corpo fica todo dolorido, sem poder colocar o pé no chão, né? Andar normalmente. Não mexer em remédios e produtos de limpeza para evitar envenenamentos. Às vezes as crianças vê os remédios deixados assim, tem fácil acesso, né, ao alcance delas, vão lá, pegam o remédio, comem achando que é algum bombonzinho. E a gente tem que ter muito cuidado na casa que tem criança. Até o adulto também não pode estar, né, tomando remédio sem o médico permitir, sem passar uma receita, porque pode se envenenar. Aí brincar em locais seguros, longe do trânsito de veículos e atravessar as ruas somente com o semáforo aberto para pedestres, na faixa de segurança para evitar atropelamentos. Devemos atravessar na faixa de segurança, né? A gente tem que ver, olhar para um lado, olhar para o outro. Mesmo quando você está na calçada, tem que ter atenção. Às vezes também a calçada tem buracos. Ou ver um carro desgovernado, não dá tempo, né? Você sair da frente. Se for brincar na rua, ter muito cuidado. Na verdade é bom brincar em casa, né? Ou numa praça. Quando a rua é muito movimentada, aí não pode de jeito nenhum. Então a gente tem que estar sempre olhando, sempre observando, não passar embaixo de construções. Muitas pessoas já morreram também dessa forma. E aqui, ó, empinar pipa também tem que ter muito cuidado, né? Criança soltando pipa em local adequado, longe de fiação elétrica, porque muitas crianças caem da laje soltando pipa. E também a pipa, ela enrosca nos fios
E aí eles vão tentar tirar. Aí morrem, né? Eles vão levar um choque e aí muitas vezes é fatal, porque cai lá de cima e ainda cai eletrocutado, né? Então são várias situações que a gente tem que estar vigiando o tempo todo. Desde a hora que você acorda até a hora de dormir. Então, meus amores, vamos ter cuidado, né? Também com o que nós colocamos na boca. Não colocar coisas que não são para comer, né? E quando for para comer, observar se realmente ali vai ter o risco de você ficar engasgado. Então a gente tem que estar se prevenindo o tempo todo. Meus amores, vocês vão interromper o vídeo, vão fazer as atividades. Vamos lá, meus amores, fazer a correção aqui da página 157. A primeira questão diz assim: Júlio ganhou no seu aniversário o que ele mais queria, um lindo cãozinho. Qual deverá ser a primeira providência do menino? Por quê? Ele deve pedir aos pais que levem o filhote ao veterinário para ser vacinado, a fim de evitar a raiva e outras doenças. Tá aqui a primeira questão. Na segunda questão diz assim: que animais podem transmitir a raiva? Os mamíferos como cães, gatos, morcegos e macacos. Aqui, ó, cães, gatos, morcegos e macacos. Na terceira questão nós temos duas imagens. Aí diz assim: veja as imagens abaixo e identifique quais são as doenças que poderão ser adquiridas se não houver cuidado. Na primeira imagem, vocês já sabem, né, que é a dengue. Tem água parada, o menino próximo, né? E na segunda imagem, é a esquistossomose, que ele tá com os pés dentro da água. Aqui, ó. Dengue e esquistossomose. Vamos para a página 159. Na primeira questão diz assim: o cartaz ao lado foi criado para uma campanha de vacinação. Crie uma frase chamando as crianças para tomar vacina. Então, vocês criaram a frase. Tenho certeza que foi bem criativa. Aqui, ó, a resposta pessoal. Segunda questão: por que as vacinas são importantes? Porque protegem contra certas doenças. Tá aqui, ó. Porque protegem contra certas doenças. Na terceira questão diz assim: peça a seus pais ou responsáveis sua carteirinha de vacinação. Verifique e anote no quadro abaixo as vacinas que você já tomou. Resposta pessoal, né? Aqui, ó. Você deixou de tomar alguma vacina? Em caso afirmativo, pergunte a seus pais ou responsáveis por que isso aconteceu. Resposta pessoal. Aqui na página 161, a primeira questão diz assim: em caso na escola algum adulto chama a sua atenção para que não aconteçam acidentes, você acha que esse adulto está certo? Por quê? Respostas pessoais, né? Na segunda questão diz assim: localize no diagrama as palavras que completam as frases a seguir. Colocar objeto de metal em tomada pode causar choque, né? Atravessar a rua fora da faixa de pedestres é risco de atropelamento. Aqui, ó, choque e atropelamento. Tomar remédios sem a supervisão de um adulto pode causar envenenamento. Aí temos aqui o diagrama com as três palavras, as três respostas. Terceira questão: você já sofreu algum acidente? Qual? Como foi causado? Respostas pessoais também. E na quarta questão diz assim: ajude Lucinha a reconhecer as situações que podem causar acidentes dentro de seu quarto, fazendo a atividade 16 da página 27 do caderno de criatividade e alegria. Vamos lá ver as situações que podem causar acidentes, né? Então nós temos aí a tomada, carrinhos espalhados no chão, janela aberta sem proteção e banquinho, né? Banquinho perto da janela. E produtos dentro do armário. Ó aqui.
Se vocês prestarem bem atenção, tem muitas coisas espalhadas, né, que podem causar acidentes, certo? Então, meus amores, nossa aula termina aqui. Deus abençoe vocês, ó. Um beijo, tchau.